Hoje tá uma friaca brava aqui, então vamos de cappuccino. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma tag chamada Ditos Literários. Eu peguei essa tag lá no canal do O Navegando, do Bruno, acho que é Bruno Neut o nome dele. É um canal que fala basicamente sobre terror, ficção científica e fantasia, mas basicamente é um canal que fala bastante do Stephen King. Eu gosto muito do canal dele, já está parado há um ano, ele parou de fazer vídeos, mas é muito bem produzido. Então eu peguei essa tag lá, tá bom? E é aquele esquema básico, né? A gente responde algumas perguntas baseadas no universo literário, no tema literatura. Eu confesso que eu estou gravando num novo formato aqui no celular, não sei se vai ficar bom, então espero que sim, vou tentar editar dessa forma. Então se foi para o ar, é porque deu certo. Uma outra coisa que eu quero fazer é, eu vou tentar não repetir muitos livros aqui, porque às vezes eu faço uma outra tag dessa e acabo me repetindo em relação aos livros. Então eu vou tentar não me repetir, trazendo outros livros que dizem respeito às respostas dessas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez, fiz a colinha aqui, vamos lá. Primeira pergunta. Em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei. Um livro que você adquiriu na Black Friday. Bom, a Black Friday de 2022 não chegou ainda, então vou falar de um livro que eu adquiri na Black Friday de 2021. E para variar, a coisa está toda bagunçada aqui. Que é esse aqui, Coraline, do Neil Gaiman. Coraline, né, dispensa talvez apresentações, Neil Gaiman mais ainda. Estamos aí, né, no hype total da série Sandman. Eu não li os quadrinhos, mas gostei muito da série, gostei muito do que eu vi. Não 100% da série, mas gostei muito do conteúdo como um todo, assim. E Coraline é um livro que eu nunca havia lido, aliás não li ainda, mas eu gosto muito do filme, da adaptação que é feita em stop motion e tal. E essa é uma edição da Intrínseca que eu comprei na Black Friday do ano passado. Ela é muito bonita, ela é ilustrada e vem com um marcador de texto aqui. Quem assistiu Coraline ou quem leu sabe o porquê desse botão aqui em cima. E é uma história de terror, basicamente, mas contada do ponto de vista infanto-juvenil, né? Com o tema. E essa edição capa dura foi barata na Black Friday, eu não lembro exatamente, mas em vista dos preços que tem hoje, ela tem pintura trilateral, ela tem ilustrações. Eu ainda não li esse livro, mas... Aqui, ó. Essa aqui é uma ilustração da mãe, né, do mundo paralelo, do mundo invertido da Coraline. Aqui são outras personagens. Então eu gostei bastante do filme e quero ler essa história para saber como é essa experiência da Coraline nos livros, que é a Coraline original, vamos dizer assim. As ilustrações são do Chris Riddell. Muito bonitinho esse livro, então foi ele que eu adquiri na Black Friday do ano passado. Segunda pergunta. O livro da onça. Um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho. Bom, não é que ele me enganou, né? Eu não fui com nenhuma expectativa. Eu geralmente vou com poucas expectativas quando eu vou ler um livro clássico, por exemplo. Ou quando eu vou ler um livro que não é de um gênero mais específico, mais nichado, vamos dizer assim. E esse foi o caso que eu não gostei. Eu sei que muita gente gosta, mas eu não gostei de Morte em Veneza. Eu não li aqui o Tony Krieger, ou Kruger, mas acho que é Kreger, sei lá, Tony Kroger aqui. Eu não li esse segundo livro que está nessa edição aqui da Companhia das Letras, mas eu não gostei de Morte em Veneza. Achei arrastado, achei cansativo, achei uma literatura muito chata, assim, uma escrita muito chata. E eu sei que o Thomas Mann é um grande autor. Tanto que eu já comecei a ler, eu comecei a ler Montanha Mágica, mas eu tive que parar por conta de um clube de leitura que a gente iria fazer na biblioteca da minha cidade, mas o clube não andou por falta de, enfim, interesse das pessoas aqui da região. E eu tinha parado o Montanha Mágica para ler Torto Arado, que também está parado agora. Então, mas o que eu li do Montanha Mágica eu gostei bastante do começo. Agora, Morte em Veneza não funcionou para mim. Terceira pergunta, então. Filho de leitor, leitor é.
Um livro que você passaria para seus filhos. Bom, eu passaria muitos livros se eu tivesse filhos, vários. Eu tenho várias opções aqui que eu poderia indicar. Mas eu vou ficar no clássico, e não acho que é batido, eu acho que é um clássico mesmo, O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. É um livro encantador, é um livro para molecada ler e começar a ler fantasia, muito bom, não preciso apresentar o livro. Essa edição da HarperCollins está maravilhosa, ela veio com um pôster que não está aqui no momento, mas é um livro lindo, um livro divertido, eu gosto muito, tenho outras edições do Hobbit também, gosto muito de Tolkien, então o Hobbit seria um livro que eu daria para o meu filho. Quarta pergunta então, é lendo que se recebe um livro que você ganhou de alguém? Eu tenho vários presentes aqui, obviamente, mas um que eu não apresentei ainda é essa maravilha aqui, o Contos Reunidos do Fyodor Dostoiévski, um autor que eu gosto muito. Ganhei esse livro de presente de um amigo, do Monge Kojun, meu amigo. Já fiz live com ele aqui, falando um pouquinho sobre literatura, sobre como é que ele lida com essa arte da literatura. Se você quiser, tá aqui no meu histórico aqui. Tem uma playlist sobre lives que você pode maratonar se você quiser. Então ele me deu esse presente maravilhoso aqui e eu gostei bastante. Dostoiévski também, não preciso nem comentar. Quinta pergunta, vamos lá. Leitor escaldado tem medo de livro hypado. Um hype que você tem medo de se decepcionar. Bom, eu não tenho nenhuma edição aqui, mas eu tenho um receio quanto àquela série de livros A Roda do Tempo. Eu vou deixar aqui uma imagem de alguns desses livros. Por quê? Porque eu sempre ouvi, eu gosto de literatura de fantasia, não sou um leitor ávido de fantasia, mas eu gosto do tema. Mas eu vi um pessoal falando muito bem dos livros, todos os canais que eu acompanho que falam de literatura e falam de fantasia, elogiam muito esses livros. O problema é que, eu não sei, são mais de 10 volumes, se eu não me engano, cada volume com 800 e tantas páginas. Mas o que me deixou preocupado foi quando eu comecei a assistir a série A Roda do Tempo no Prime Video. E caramba, eu nem terminei, achei muito ruim, assim, ruim pra mim, né? É claro que isso também é uma opinião pessoal, cada um tem a sua própria opinião, mas eu achei muito infantilizado, achei fantasioso demais. Ainda que eu goste muito de Tolkien, vou falar de um outro livro de fantasia que eu gosto muito aqui, não sei, a série não me pegou e me acendeu um alerta quanto à Roda do Tempo. Eu já pensei em começar a colecionar essa série, mas eu nunca comprei um livro desse, primeiro porque é uma série muito grande, segundo que não está terminada, a publicação não foi completa, a publicação no Brasil não está completa, e terceiro porque esse conjunto de fatores de não ter todos os livros publicados, ser uma série muito, muito grande, e a série de TV, né, ainda que seja uma adaptação ou seja livro inspirada, não me agradou, eu fiquei meio receoso quanto a isso. Sexta pergunta, cada leitor no seu galho, um livro que muitos criticam, mas que você continua amando. E aí eu vou falar de um outro livro de fantasia e vou trazer duas edições dele aqui, que é esse aqui, O Nome do Vento. Na verdade, isso aqui também é uma série que não está terminada, aliás, esse livro me ensinou a não começar a ler uma série que ainda não está concluída, que nem Game of Thrones, essa é a mesma coisa. A série desses livros é chamada A Crônica do Matador do Rei, desse autor Patrick Rothfuss. Eu gosto muito dessa história, eu já comentei sobre esse livro num outro vídeo que eu fiz, então se você é a primeira vez que você está assistindo o meu canal, além de pedir para você curtir, compartilhar, fazer todas aquelas manobras que a gente pede, eu vou explicar por quê. Porque esse livro aqui, eu tenho um xodó por essa edição, inclusive, esse volume, esse exemplar. Porque quando minha mãe estava muito doente, ela faleceu em 2012, eu estava lendo esse livro e eu lia enquanto acompanhava ela até o hospital, nos dias que ela estava no hospital. E foi a última capa de livro que ela viu, e foi ela que me ensinou a ler, ela que me fez gostar de ler. E eu vou repetir aqui o que eu repeti no outro vídeo. Ela perguntou um dia muito fraquinha, perguntou para mim, o que você está lendo? E eu falei, tô lendo esse livro, mostrei para ela, expliquei, ela falou, nossa, que capa bonita. E foi a última capa de livro que ela teve a oportunidade de ver. Então eu tenho um xodó muito grande e já ouvi muitas críticas negativas quanto a esse livro. A maioria das pessoas fala bem,
Mas eu já ouvi críticas bem fundamentadas, né, que apontam quais são alguns problemas em relação ao personagem, principalmente ao protagonista. É um livro muito bem escrito, isso ele é elogiado por praticamente 100% das pessoas, mas tem algumas pessoas que criticam esse livro aqui. Eu gosto muito, gosto tanto que para conservar essa edição, que é uma edição muito nostálgica e de apelo muito sentimental para mim, eu resolvi comprar a nova edição que saiu, mesmo que ainda não tenham terminado a série. Já tem 3, para quem não sabe, tem 3 livros publicados sobre essa série. O Nome do Vento, O Temor do Sábio, que é o segundo livro, e o terceiro, que em tese chama As Portas de Pedra, ainda não foi publicado. E tem um spin-off publicado também, um pequeno conto lançado em forma de livro também, chamado A Música do Silêncio, que é muito bonito. E eu comprei esse aqui, que é a edição, uma espécie de comemorativa, né, de 10 anos dessa edição, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. E ela vem também com uma série de detalhes aqui, pintura trilateral, e vem com ilustrações. O outro não tem, né? A primeira publicação no Brasil não tem ilustrações. Vou ser sincero para vocês, eu não gostei muito dessas ilustrações aqui. Mas, assim, ele está mais fácil de ler, a letra um pouco maior, para quem tem problema com letra pequena. Aqui, ó. As ilustrações são bonitas, mas eu gosto de outro tipo de ilustração. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas assim, o desenho é muito bonito. Essa daqui é uma das personagens. Então eu acabei comprando essa edição de capa dura, que é uma história que eu gosto muito. E eu queria ter essa edição. Quando o preço ficou bem acessível, eu fui lá e comprei. Número 7. Livro Dado Não Se Olha o Gênero. Um livro que você ganhou, mas não faz muito o seu gênero. Eu vou mostrar um que eu ganhei, não faz meu gênero, mas eu li e achei divertido. Que é esse que está nessa caixinha aqui, ó. Esse livro foi muito famoso há uns 3 anos atrás, não sei como é que tá o hype disso hoje, mas A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que veio nessa caixinha, eu vou tirar aqui. Eu vou mostrar que ele veio, até nunca usei esses brindes aqui, eu guardei, sei lá, guardei de diversão. Ele veio com um marcador, veio com uns adesivos assim para você colar em agendas e tal, e veio com esse ímã de geladeira para você fazer anotações aqui. Aliás, eu vou até ver se eu uso isso aqui agora. Eu li A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu não sou de ler livros de autoajuda, praticamente não tenho livro de autoajuda aqui. Eu digo praticamente porque deve ter, além desse, deve ter mais uns 2 ou 3. Porque quando eu trabalhava numa livraria, eu acabava ganhando da editora alguns exemplares desse tipo de livro. Mas eu li esse aqui. Ele fez tanto sucesso quando foi lançado. Assim, quando trabalhava, eu vendia tanto esse livro, era tão procurado, que eu falei, deixa eu dar uma chance, né? Porque letras grandes, né? Um texto fácil de compreensão, não tem muitos, como é que fala, receita de bolo. Eu não acredito em receitas prontas, né, para sucesso de forma nenhuma, tanto que tá aqui, ó, cortesia da editora Intrínseca, para provar que ele foi um presente. Mas eu também não teria problema de comprar um livro de autoajuda se eu tivesse curiosidade. É bom deixar isso claro, porque existe muito preconceito literário com tudo, né? E eu não tenho absolutamente nenhum preconceito literário. Eu só não escolho não ler, simplesmente. Mas eu não condeno quem lê. O que eu não gosto é quando a pessoa acredita que aquilo simplesmente é uma verdade absoluta, né? Como alguns livros de autoajuda costumam pregar. Não todos, mas alguns. Mas eu acabei achando divertida, né? Tem algumas considerações interessantes nesse livro aqui. Então, se você tiver a oportunidade, de repente, de ler esse livro emprestado de alguém, quiser pegar, né, baixar ele na internet e tal, é curioso e divertido, porque ele tem uma linguagem, pelo título você pode ver, ele tem uma linguagem descompromissada, despojada, e foi divertido ler esse livro aqui. Pergunta número 8. Livro mole em mente dura, tanto bate até que fura. Um livro que por muito tempo ficou parado na sua estante até que finalmente você o pegou para ler. Eu vou pegar, se eu encontrar, aqui achei. Esse aqui, O Boxeador Polaco, do escritor Eduardo Halfon.
Esse livrinho aqui foi muito interessante, eu gostei muito. É um livro curto e é um livro de contos, né? O Boxeador Polaco é o título de um dos contos e ele é baseado nessa coleção aqui chamado Outra Língua, da editora Rocco. E toda a temática desse livro aqui, todos os contos são costurados pela experiência que o avô desse autor aqui, ou, enfim, do narrador, né? Eu acho que ele tem um quê de autobiográfico aqui, mas as experiências do avô dele, que era judeu e foi preso num campo de concentração. E o boxeador polaco era um rapaz, um boxeador polonês, que ajudou o avô dele. Então, os contos são muito fortes, principalmente o Boxeador Polaco. Eu fiquei bastante impactado com esse livro aqui. Ele ficou parado na minha estante muito tempo. Eu tenho alguns outros livros dessa coleção Outra Língua que eu gosto muito, que são... ela é feita todos com escritores latino-americanos. Mário Levreiro, tem esse Eduardo Ralfon, tem o do Prosas Apátridas, Carlos... Júlio Ramon Ribeiro, lembrei o nome dele, é o que eu mais gosto dessa coleção. Então, são vários livros dessa coleção, deve ter uns 10 títulos dela, eu tenho alguns, e são livros baratos, e geralmente são livros de contos, né? Na maioria dos casos. Não são todos que são de contos, mas alguns são. E eu gostei. Perguntinha número 9. De livro em livro, o leitor enche a estante. Um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Não precisa ser exato. Eu vou me ater aqui a 2 livros que eu li, dos primeiros que estão, dos mais antigos que estão na minha estante. Eu tenho coisas mais antigas aqui, das quais eu não li ainda. Mas eu vou ficar com esses 2 aqui, ó. Que é uma biografia resumida do Albert Einstein e outro do Einstein também, famoso esse livro, Como Vejo o Mundo. São 2 livros. Esse da editora 3, daquelas coleções, né? Que nem tinha dos pensadores e tal. Esse, no caso da biografia, ele vem com fotos, ele tá totalmente amarelado já. Mas eu me lembro que eu gostei muito, eu tinha muita curiosidade sobre o Albert Einstein. E esse aqui é um livro de cartas, né? O Como Vejo o Mundo é da coleção Círculo do Livro. Hoje todo mundo tem as tags, né? Aquelas tag literária, aquelas box que você assina, né? Mas isso tudo surgiu lá nos anos 70. E nos anos 80, minha mãe colecionava esses livros, ela assinava, né? Você recebia uma revista, como revista de cosméticos, você recebia uma revista de livros, com catálogo de livros, aí você escrevia para Círculo do Livro, ou ligava, não lembro se tinha telefone, e solicitava os livros que você queria. Um dia ela virou para mim e falou, olha, eu vou pedir um livro. Quer pedir um para você? Você tinha direito de pedir não sei quantos livros, enfim. Aí eu pedi esse daqui, do catálogo era o único que me interessava. Esse também já está bem amareladinho. São os livros mais antigos que eu tenho aqui comigo hoje que eu li. Próxima pergunta, número 10. Leitura pouca é bobagem. Um mês que você leu muito. Os meses que eu mais leio, geralmente, né, eu tenho anotado todas as minhas leituras desde 2014. Foi em 2014 mesmo que eu comecei a anotar todos os livros em todos os meses. E realizo essa prática até hoje. Os meses que eu sempre leio mais são os 3 primeiros, é o primeiro trimestre do ano. Geralmente é o primeiro trimestre. Acho que a gente está renovando as energias, a gente faz aquelas listas, né, de metas e tal, e eu começo a ler. Não que eu siga exatamente a lista que eu faço, porque eu sempre subverto essas listas, mas é porque é um período de renovação, a gente está, né, pensando num novo ano e está empolgado em começar a restabelecer metas, e acho que é por isso que eu leio mais. Então sempre os 3 primeiros meses eu leio bastante. Pergunta número 11. As páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. Eu não tenho nenhum para mostrar aqui. Eu não tenho nenhum livro que esteja realmente em condição deplorável. Eu tenho alguns livros amarelados, como eu já mostrei aqui. Tenho alguns que estão com bastante manchas já, né, de oxidação, mas nenhum que esteja desmoronando. Por quê? Porque ou eu troco a edição, né, geralmente eu vendo no sebo, ou dou de presente, compro uma edição nova quando é possível, ou eu faço algum tipo de restauração. Eu, com as minhas técnicas manuais ali, bem amadoras, eu tento recuperar um pouco desses livros. Então, na maioria das vezes eu consigo. Perguntinha número 12.
Cada leitor com sua mania, uma mania literária que você desenvolveu. Uns anos atrás eu morei em um apartamento no centro da cidade e era muito barulhento. Então primeiro eu comprava aqueles protetores auriculares, eu já li muito com aquilo. Colocava no ouvido e tentava abafar o som. Mas aí de uns anos para cá, não são todas as vezes, mas eu passei a usar ruído branco ou o brown noise ou o ruído marrom, né? Que são aqueles ruídos, por exemplo, quando você está viajando de ônibus ou de avião, para quem já viajou de avião é mais comum lembrar desse ruído. Fica aquele barulho dos motores do avião abafado dentro da cabine, do ônibus muitas vezes, às vezes do carro também, e aquilo eles chamam de ruído marrom. Ou o ruído branco, que é o chiado, aquele chiado da televisão antiga de tubo ou de uma chuva. Então, às vezes, quando eu quero me concentrar, eu coloco na televisão ou no celular, com fone de ouvido, o ruído de um vídeo desses do YouTube que tem barulho de chuva, barulho desse ruído marrom, e ajuda bastante. O problema é que você pode ficar dependente disso. Você treina tanto o seu cérebro a se concentrar baseado no ruído, que quando você está com um ruído diferente, né, um barulho, por exemplo, você está num consultório médico, ou você está com alguém com a televisão próxima ligada, você não consegue se concentrar na leitura. Então eu fico brincando com esses ruídos. É a única mania diferente que eu tenho de leitura. Eu não tenho outras manias assim de leitura. Uma outra coisa que eu passei a fazer também, que eu não fazia, é grifar alguns livros. Mas ainda não tenho a coragem de grifar de caneta. Eu pego um lápis e grifo algumas frases, marco alguns parágrafos. Não tenho mais problema quanto a isso. Já tive muito no passado, hoje não tenho mais. Pergunta número 13. O que os olhos não leem, o coração não sente. Um livro que por algum motivo você se recusa a ler. Eu não me recuso a ler nenhum tipo de livro. Eu procuro não ler certos tipos de livro, como eu falei, aquele de autoajuda. E alguns romances, por exemplo, romances eróticos, romances românticos, poesia romântica, são livros que eu não procuro ler, eu não tenho interesse. Biografia política, esse tipo de livro não me atrai, mas se eu precisar ler para fazer uma resenha, para escrever um artigo, para trabalhar para algum projeto que esteja envolvido, eu vou ler sem problema nenhum, eu não tenho o menor preconceito com leitura. Pergunta número 14. Dos livros o menor livro da sua estante. Eu fiquei procurando na minha estante aqui, um dos menores livros que eu acho que eu tenho aqui é esse aqui do Fitzgerald, O Curioso Caso de Benjamin Button, que é um conto que nesse caso foi lançado nessa coleção da Folha de grandes nomes da literatura. Esse aqui é o volume 2. Esse livro é curtíssimo, bem fininho. Eu tenho Sobre a Brevidade da Vida, que é um pouquinho maior, daquele filósofo Sêneca, mas esse aqui que eu vi, ele tem 55 páginas, contando com um pós-fácil de apresentação da coleção. O conto mesmo tem 51 páginas. Então esse daqui é um dos menores livros que eu tenho na coleção. E a história é boa, é bem legal. Pergunta número 15. De boas leituras, o mês está cheio. Um mês recheado de bons livros. Eu vou escolher então para essa pergunta o mês de maio deste ano, que foi um mês que eu li coisas muito boas. Eu li a trilogia de Nova York, do Paul Auster, vou citar alguns aqui. Eu li poesia, né, Pedaços Humanos e Orgasmografia, do meu amigo Leonardo Triandópolis Vieira. Eu li o After, ou Depois, do Stephen King, ou Later, acho que é Later em inglês. Li o Nada Me Faltará, do Lourenço Mutarelli, que alguns têm resenha aqui. Li um livro do Tolstói, De Quanta Terra Precisa um Homem, que é um livro de 4 contos, que eu não gostei muito, para ser sincero. Li a HQ do Will Eisner, Pequenos Milagres, e algumas outras leituras, como o discurso do Neil Gaiman, Neil Gaiman Faça a Boa Arte, que é um livro que eu reli, que é um livro curtinho que eu gostei bastante. 16ª pergunta, diga-me o que tu lês e eu te direi quem és. Um gênero literário mais presente nas suas leituras. Não tenho um gênero muito definido, mas eu acredito que romance contemporâneo são os livros que eu leio mais, né? Romances que se passam ou no século XX ou XXI, coisas mais voltadas para a minha realidade é o que eu leio mais. Mas não tenho uma predominância assim. Eu leio fantasia, eu leio thrillers, eu leio suspense, biografias, enfim, eu leio várias coisas e não tenho um gênero mais lido, né? Pelo menos até onde eu pesquisei aqui não tem. Pergunta de número 17. Um olho no peixe e o outro no livro. Um lançamento literário que você está aguardando muito. O novo livro do Lourenço Mutarelli, O Livro dos Mortos,
que deve sair nesse mês de agosto que eu estou gravando. Não sei se já saiu o dia que esse vídeo for pro ar, mas acho que ainda não. E é um livro que eu tô aguardando muito. E o principal motivo é porque eu já li esse livro no manuscrito original. O Lourenço Mutarelli me agraciou no ano passado com a leitura prévia, antes que esse livro fosse para a editora. E assim, né, eu adorei o livro, eu sou citado no livro, meu nome aparece lá como meu nome mesmo, né, um personagem. Assim, é uma honra fazer parte de uma obra de um escritor que eu gosto tanto. Então, pelo fato de estar no livro, ser citado no livro, de ter lido esse livro, foi uma das poucas pessoas, isso eu vou me... é o momento ostentação. Eu fui uma das poucas pessoas que leu esse livro antes dele ser editado, e eu adorei, é um livro fortíssimo dele, é o livro mais difícil que ele já escreveu, não tenho a menor dúvida, porque é uma biografia, é uma autobiografia meio que romanceada do ponto de vista meio onírico ou psicodélico, ou o que ele chama de hipnagógico, né, que é aquele momento entre o sono e a vigília. Esse livro é muito forte, ele está para sair agora, então eu estou aguardando ansiosamente. Pergunta número 18, estamos acabando. Amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria para ninguém. Bom, eu já citei em outros vídeos, que é esse aqui que eu já comentei, Nome do Vento, né? Não empresto. E livros autografados, que eu tenho alguns aqui, não tenho muitos. Eu já fiz no meu Bookshelf Tour, na visita à minha biblioteca, é um vídeo que tem aqui no meu canal. Eu mostro alguns livros que eu comentei que estão autografados, esses eu também não empresto. Não tenho muitos problemas em emprestar livro, mas depende de como ele voltar, eu decido se vou emprestar de novo para essa pessoa ou não, né? Mas a gente fica sempre um pouco receoso. Pergunta de número 19. Não adianta chorar o livro esgotado. Um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar estava esgotado. Um deles, que eu não peguei aqui, que me ocorreu agora enquanto eu li essa pergunta, é o Cosmos, do Carl Sagan. Eu já falei desse livro em outros vídeos aqui, a epopeia de como foi. Tem uma tag que eu comento, uma dessas tags minhas eu comento como é que foi a epopeia de comprar esse livro. E outro é um do Lourenço Mutarelli também, na verdade um quadrinho, esse eu nunca li. É o único quadrinho talvez que eu não tenha lido, né, os quadrinhos mais recentes do Mutarelli, que é o Caixa de Areia, que ele disse que vai ser republicado em algum momento. Talvez agora ele entre nesse processo de republicação esse ano ou ano que vem, talvez, eu espero que sim, que é o quadrinho Caixa de Areia. Nunca li esse quadrinho, já manuseei ele, mas nunca li. Esse também eu gostaria muito de comprar e ler. E última pergunta, número 20. Nunca diga desse autor nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma obra dele. Eu posso dizer que é o Stephen King. Eu fiquei muito tempo para começar a ler ou pegar algum livro dele para ler, até que eu li o Joyland, que eu já mostrei para vocês. Esse livro não está aqui, está emprestado. O Joyland, o Depois, alguns livros que eu já inclusive resenhei aqui. Eu só li livros relativamente curtos dele, li pouquíssima coisa dele, tem mais de 60 livros publicados, mas é um autor que toda vez que eu via aqueles calhamaços, eu falava, não vou encarar. Eu gosto muito das adaptações de filmes desses livros dele, mas eu falava, eu já assisti alguns filmes, enfim, não é um tipo de literatura também que eu quero despender muito tempo em livros muito grandes, até que eu li esses livros. O mais recente que eu li dele é o Billy Summers, que é muito bom, eu gostei muito. Não é um grande calhamaço como o It, que tem mais de 1000 páginas, mas ele tem por volta de 400 e poucas páginas, e é um thriller, uma espécie de thriller de suspense, né? Meio policialesco, a história de um assassino de aluguel, que eu gostei muito. Foi muito rápida a leitura, o Stephen King escreve muito bem. Então, até ler ele, eu tinha um certo receio, não preconceito, mas um certo receio de começar a ler, porque histórias de terror, por exemplo, terror mesmo, né, aquele terror mais clássico, nunca me pegaram muito. Eu gosto muito dos contos do Edgar Allan Poe, mas livro de terror não me mete medo. Mas esses suspenses psicológicos que o Stephen King escreve, eu gosto bastante. Então é um tipo de livro que eu passei a gostar e pretendo ler outros livros dele. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as perguntas, espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha ficado bom aí com essa nova configuração da câmera. E se gostou, aquele esquema, né? Dá o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.